Vamos gravar aqui, né? Que tem a galera que não assistiu. A Suzana chegou agora, tava dormindo a peste. Vamos lá. Então, começa aí, gente. Oi? Falando o seguinte: pode existir um rio invisível passando por cima de sua cabeça neste exato momento. Aí o cara vai dizer: o que molesta é isso, meu amigo? Um rio passando por cima da cabeça. Aí é o seguinte: nesse caso, o uso do termo rio, certo, está diretamente ligado ao deslocamento de água. Isso não é um rio propriamente dito. É tanto que eles recebem o nome de rios voadores, certo? Que seriam rios voadores? Seria o grande deslocamento de água, certo? De vapor d'água no ar, certo? Dentro da atmosfera, o deslocamento de vapor d'água é muito grande. E vale lembrar, eu já até coloquei isso lá no outro capítulo, que nós temos mais água na atmosfera em forma de vapor do que nos rios, certo? Inclusive, a quantidade ela é enorme, ela é 10 vezes mais. Existe 10 vezes mais água na atmosfera em forma de vapor do que nos rios. E essa água, esse vapor d'água, ele se desloca de um local para o outro, certo? E aí a importância de manter a vegetação, certo? Se colocou muito na discussão que do ano passado e esse ano sobre a questão amazônica, desmatamento, queimadas é, não naturais e etc., de que isso poderia comprometer muito o ciclo da água no planeta e está ligado a esses rios voadores. Por quê? Porque a floresta ela é responsável por jogar muita água na atmosfera, certo? Pela transpiração das plantas e também pela evaporação da grande quantidade de rios que você tem naquela região. Se você colocar também os rios em risco por causa do desmatamento, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Esses rios, deixa eu só mexer aqui para tirar esse som aqui. Esses rios, eles são muito importantes para a manutenção do ciclo da água, porque é justamente esse vapor d'água que depois vai participar do ciclo da água. Então você compromete muito o ciclo da água com o desmatamento. Ok? Então tem esse textozinho aí, né? O pessoal que ainda não está com o livro 2, vai usando pelo computador aí, pelo celular, ok? Vocês têm acesso a esse livro online, esse que eu uso aqui, certo? Que depois da pandemia, os livros da gente chegou lá na escola e eu não fui a Bananeiras buscar, eu estou usando no celular, ok? Então nós temos aí um mapa mostrando os principais rios voadores aqui do Brasil, certo? E aí tem um texto interessante aí também, dizendo que é uma empresa que vai transformar ar da Amazônia em água e vender à Europa, essas loucuras aí que existe sobre a questão da água, né? Os japoneses, parece que aquelas pestes não tem o que fazer, não, fica inventando tudo, né? Eles comercializam água de iceberg, velho. Meu irmão, aí. E é caro, meu irmão? Engarrafado, claro, né? Aí o cara diz, professor, qual é o intuito disso? O marketing ele é muito forte, porque eles colocam o seguinte, não só o Japão, algumas outras empresas europeias também fazem isso. O que é que os caras fazem? Eles colocam que os icebergs foram congelados há milhares de anos, muito antes da Revolução Industrial. Então você tem uma água totalmente isenta de poluentes, tá entendendo? Uma coisa bem, bem pura. E aí eles quebram os icebergs. Eita, é meu celular aqui tocando essa bexiga na hora que eu tava olhando a imagem. Então, o que é que acontece? A...
Eu atendi sem querer. Só um minuto aí. Eu tô dando aula, pode ligar depois para mim? Não, sem problema, eu que atendi sem querer. Vamos lá. Então, obrigado. A, é uma água totalmente isenta de poluentes, ok? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Depois eu vou colocar lá no grupo. Essas 4 questões que tem aí, eu vou querer elas que sejam entregues para mim. Mas depois eu coloco no grupo para a gente não perder o nosso tempo aqui da nossa aula. Então, vamos para as características gerais da hidrografia brasileira, né? Já falamos um pouco sobre essa questão. Então, já na página seguinte. Então, a primeira característica, né, que é colocada aí para a gente é que todos os rios são exorreicos, certo? Então, o que seria um rio exorreico, certo? E o que seria um rio endorreico, certo? Esses termos vocês vão encontrar na leitura. Exorreico é um rio que ele avança em direção ao oceano, certo? Eles correm do interior do continente em direção ao oceano, ok? Mesmo os que correm para o interior, ele coloca aí, que é o exemplo do Tietê em São Paulo, certo? Ele joga água no rio Paraná, que depois vai jogar água lá no Oceano Atlântico. Então, mesmo assim, ele tem essa questão. Ou seja, nós não temos rios que se deslocam em direção ao interior e que têm um fim no interior. Os rios que correm para o interior, eles vão jogar água em outro rio que posteriormente vão jogar água no mar. Então, nós não temos rios, certo? Que sejam rios totalmente internos, certo? Nossos rios eles são externos, jogam água em outros rios e acabam jogando água lá no Oceano Atlântico, certo? Aí a segunda característica, gente, dos rios brasileiros é em relação ao regime, né? Então, aos poucos eu vou dizendo o que são essas coisas. O que é o regime de um rio? O regime de um rio é aquilo que alimenta ele, ok? O regime de alimentação, ou seja, de onde vem a água dos rios? Os rios brasileiros recebem água da chuva. Então, isso quer dizer que o regime dos nossos rios ele é um regime pluvial. Os nossos rios eles são abastecidos com água da chuva, com exceção do Rio Amazonas, certo? O Rio Amazonas ele tem um regime misto. Ele ele recebe água de chuva, ou seja, regime pluvial, e também recebe água de gelo que derrete lá da Cordilheira dos Andes, certo? As nascentes do Rio Amazonas estão nas áreas mais elevadas na região andina. Então, o que é que acontece? Com o derretimento do gelo, certo? Também essa água do derretimento abastece o rio. Então, a gente tem o Rio Amazonas como um rio de regime misto, pluvial e regime nival, que vem de neve. Ok? É bom, interessante também fazer uma observação sempre com a questão ambiental, porque com o aquecimento global está ocorrendo uma aceleração, certo, do derretimento tanto das geleiras, das calotas polares, como também da dos picos das montanhas, né, das áreas de neve. Então, o aquecimento global está fazendo com que nós tenhamos um derretimento mais acelerado, como eu já falei, e isso aí acaba provocando um volume maior de água nos rios e provocando enchentes, certo? Outra questão que também influencia no regime de águas da região amazônica são os fenômenos El Niño e Laninha, certo? Mas isso a gente vai ver lá na frente, quando for estudar clima,
penso eu que vocês já até devem ter começado a ver já com Renata. Não lembro bem agora, certo? Então, todos os rios, com exceção do Amazonas, têm regime de alimentação pluvial, certo? Uma pouca quantidade da água do rio Amazonas provém do derretimento da neve na Cordilheira dos Andes, caracterizando um regime misto, nival e pluvial, ok? Então, vamos lá. Segundo ponto. Terceiro ponto. A predominância de rios perenes. E agora vamos falar esses dois tipos de rios, né? Olha bem, os rios perenes são os chamados rios permanentes. Deixa eu... Que molesta é isso aí, homem? Ítalo botou aí 010101. Que gota é isso, Ítalo? Danou-se. Vamos lá. Então, os rios perenes são aqueles... Cadê aqui o sinal aqui? Essa molesta dos cachorros. Achei. Perenes, certo? São os chamados rios permanentes. Enquanto os rios... agora eu esqueci o nome aqui do danado aqui. Os rios temporários... Se outro é permanente, outro é temporário, né? Caramba, velho. Também são chamados de intermitentes. Então, por que esses conceitos são importantes? Porque vocês vão ver na resolução das questões o quanto isso é importante. Então, nós temos a maioria dos rios brasileiros são rios permanentes, são rios perenes, ou seja, possuem fluxo de água o tempo todo. Durante todo o ano, esses rios não secam, estão sempre com água em seu curso. Seja pouco, seja pequena, dependendo do ano, varia o volume de água, mas o tempo todo tem água. Eu passei há uns 2 meses, 3, sei lá, acho que foi ainda no início da pandemia, em Mamanguape, e você, quando passa na ponte ali da entrada da cidade, você vê o rio Mamanguape com um volume de água muito pequeno, né? Eu dou aula lá na cidade e alguns alunos chegaram até me perguntar já em algum período se, professor, o rio está morrendo, eu digo, não está, certo? Ele tem fluxo de água o tempo todo, certo? Agora existe uma série de questões, principalmente o assoreamento naquela região, a exploração de areia no leito dos rios, como ocorre no Rio Paraíba também, Cruz do Espírito Santo, que você acaba estando naquele lugar tendo a impressão de que o rio não existe mais, mas existe um fluxo, ainda que pequeno, mas existe. Porém, certo, do outro lado, eu tenho os rios temporários. Os rios temporários são rios que, durante um determinado período, ele fica totalmente sem água. Esses rios no Brasil são encontrados na região do clima semiárido, né, no bioma Caatinga, que pega parte do Nordeste e pega norte do estado de Minas Gerais. Então, o que é que acontece? Esses rios, você tem a calha do rio, né, que é por onde a água vai correr, e só no período de chuvas que os rios se formam, certo? E aí é um mundo d'água, porque a concentração de chuvas, o clima semiárido, vocês vão ver isso depois em clima, ele tem uma concentração de chuvas no meio do ano. Nesse período chove bastante. E aí enche esses rios, os rios tomam o seu caminho e depois, no período que é muito longo, sem chuvas, acaba o rio secando, porque ele não tem outra fonte de água que não seja a fonte pluvial. E aí, às vezes, quem já viajou aí pelo sertão do estado, de outros estados também, no Nordeste, de um modo geral, às vezes você vê pontes, né, até com determinada altura, e embaixo não tem nada. Aí você pode até se perguntar, caramba, para que construir uma ponte se não tem rio? Certo? Poderia continuar a estrada, ter um declive, né, uma descida, mas sem precisar de construção de ponte. Está aí o problema, certo?
justamente são nesses lugares que ocorrem os rios temporários, e às vezes a quantidade de água é tão grande que esses rios chegam até a derrubar essas pontes e provocar catástrofes nessas regiões, né? É, tem um texto depois que a gente vai ler, que é de um grupo lá da cidade de Arco Verde, Pernambuco. Vocês podem até ouvir, vocês vão gostar da música, da música dos caras. É uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado. Eles têm uma música que eles colocam bem isso, né? Quando a gente for ver Caatinga, eu acho que quem vai trabalhar com isso com vocês é Renata, as paisagens naturais, ela vai falar dos biomas. Mas quando for na parte de Caatinga, eu converso com ela para a gente fazer essa atividade com essa música, ok? O pessoal do ano passado fez, tranquilo. Então, pegando aqui a leitura do livro, ó, há predominância de rios perenes em todo o país, com exceção do sertão nordestino, onde o clima é semiárido, e a presença de rios temporários. Todos os demais rios do país são perenes, ok? Próximo ponto. Todos os rios apresentam foz em estuário, com exceção do rio Amazonas, que possui foz mista, delta e estuário. O que seria a foz do rio? Certo? Foz do rio é o lugar onde ele deságua, ok? A foz do rio é o lugar onde ele deságua, a região, certo? Ali de onde o rio vai se encontrar com o mar. Então, o que é que acontece? Os rios brasileiros, eles possuem foz tipo estuário. O que é uma foz tipo estuário? Foz tipo estuário é uma foz totalmente aberta, certo? Como o Rio Paraíba, quem já foi em Cabedelo aqui, quem já foi no Porto, consegue ver isso, certo? A região é totalmente aberta, você não tem a formação de bancos de areia. Por quê? Ao passar do tempo, nos milhões aí de anos, os rios eles vão carregando sedimento, pequenos pedaços de rocha, certo? Que estão ali minúsculos mesmo, e nos milhões de anos esses detritos, né, esses sedimentos, eles vão se acumulando próximo à foz, formando às vezes algumas ilhas. Essas ilhas geralmente elas têm o formato de um delta, lá da física lá que o professor Ananias usa lá, delta T, delta S, etc. Então, por ter esse formato de delta, né, que seria esse formato, né, mais ou menos assim, não vou usar as mãos aqui não, porque filmagem é fogo, aí pode parecer outras coisas e a galera fica resenhando aí com o cara, né, mesmo? Mas a foz tipo delta é quando ocorre o acúmulo de sedimento. Então, todos os rios brasileiros, a foz é tipo estuário. Ela é uma foz aberta, sem o acúmulo de sedimento. Inclusive, algumas dessas áreas são muito profundas e foram utilizadas para construir alguns portos, a exemplo do porto aqui do nosso estado. O porto de Cabedelo, ele não fica no Oceano Atlântico. Os navios vêm pelo Oceano Atlântico e entram no Rio Paraíba, onde se encontra o porto. Ou seja, o porto ele foi construído no estuário do Rio Paraíba, que é na região onde ocorre onde as águas desaguam, certo? E é uma área muito as águas não são tão violentas, águas tranquilas. Mesmo assim foi construído um quebra-mar e a gente tem um porto que é um porto pluvial. Ele não fica no, perdão, um porto fluvial. Flu vem de rio, né? Plu que é a chuva. Nós temos um porto fluvial, certo? Mas o Amazonas, né? Pela grande quantidade de água que se desloca lá no Rio Amazonas, né? Milhões de metros cúbicos de água por segundo, né? E aquilo ali, ao longo do tempo, ocorreu a acumulação de sedimento, formando essas ilhas, e aí o estuário passa a receber o nome de estuário tipo delta. No caso do Amazonas, a coisa é tão grande, certo, que no Rio Amazonas existem grandes áreas que se configura estuário e existem algumas áreas que configura é, é, deltas, né? É tipo uma foz mista também, ok? Nesse caso a gente não tem nenhum rio que tenha foz
totalmente delta no Brasil, ok? Então, todos os rios apresentam foz em estuário, com exceção do rio Amazonas, que possui foz mista, delta e estuário, e do rio Parnaíba, com foz em delta. Tem o rio Parnaíba, gente, com foz exclusivamente delta, eu esqueci aqui. O rio Parnaíba, né, foi bom ler para ver a informação, ele é o rio no estado do Piauí, certo? Ele deságua no estado do Piauí. Inclusive, a cidade de Parnaíba, ela é uma das grandes cidades do estado do Piauí, que fica às margens desse rio, né? Até recebe, o rio deu nome à cidade, e fica na área litorânea, porque o estado do Piauí é o único estado que nordestino, dos 9 estados do Nordeste, que tem a sua capital no interior. A capital do Piauí, Teresina, é uma cidade interiorana. Todos os outros 8 estados, no caso, possuem sua capital na região litorânea, certo? Mas a cidade de Parnaíba é muito, muito grande, muito desenvolvida, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Apresenta a mais extensa bacia fluvial do mundo, em torno do mais caudaloso rio do mundo, a bacia do Rio Amazonas e o Rio Amazonas. É o seguinte, vamos rapidinho falar um pouco sobre isso aqui, coisa rápida. Primeiro, o conceito... Não, lá na frente eu digo o conceito de bacia hidrográfica. Vamos falar sobre essa questão do Amazonas. Se vocês pegarem alguns livros mais antigos e alguns dados mais antigos, durante um bom tempo, o rio Amazonas ele era considerado o maior rio do mundo em volume de água, certa expressão que aparece aí no livro, caudaloso, está se refere à quantidade de água que flui nesse rio, certo? Porém, o rio Amazonas era considerado o segundo maior do mundo em extensão, certo? O rio Nilo, certo? Ele acabava sendo o maior rio do mundo. Porém, estudos mais recentes, certo? Coisa de 10 anos para cá, e derrubou o mito da formação do rio Amazonas, que vocês devem ter ouvido falar muito que o rio Amazonas é formado pela junção dos rios Negro e Solimões, certo? Esses rios vêm de áreas bem diferentes, por isso que quando eles se juntam, você tem aquela diferença na coloração da água. Eu vou enviar no grupo de vocês hoje um pequeno documentário sobre o rio Amazonas. E aí o que é que acontece? Essas águas têm cor diferente porque o que vai determinar a cor da água do rio é a tonalidade dos detritos que ele carrega, tá entendendo? Do material em suspenso também. Então, como os rios vêm de áreas diferentes, acaba tendo uma cor diferente, uma coisa bem, bem, bem folclórica dessa região. Porém, os pesquisadores, né, chegaram a uma conclusão de que não é o Rio Negro e o Rio Solimões que formam o Rio Amazonas, certo? Na verdade, o Rio Amazonas ele nasce no Peru e quando chega nessa região, o Rio Negro acaba sendo um afluente do Rio Amazonas, certo? Ou seja, o Rio Amazonas ele recebe nome diferente, Solimões em outras áreas, mas é um rio só, o que aumentou a extensão do Rio Amazonas, tornando ele, além do maior em volume de água, certo? Também o maior em extensão, ok? Então, aí é um destaque que trouxe uma característica, um destaque da hidrografia do nosso país. Último ponto aqui que traz são a questão dos lagos brasileiros, certo? Os lagos brasileiros eles vão ocorrer em depressões ou em áreas de rebaixamento das placas tectônicas, vocês viram isso com Renata lá, na formação da Terra, de formação do relevo, e esses lagos tectônicos ocorrem porque há um rebaixamento de algumas áreas e com o passar do tempo houve o acúmulo de água de chuvas, né? Existem outros tipos de lagos, né? Como, por exemplo, os lagos vulcânicos. Nós não temos esses lagos no Brasil. A gente tem aqui na América do Sul muitos lagos,
vulcânicos na Cordilheira dos Andes. São vulcões que não têm mais atividade, certo? Chamados vulcões inativos, certo? Alguns deles até extintos, mas que ficou a formação rochosa ali, certo? Como se fosse uma bacia gigante, e aquilo ali com o tempo acumulou água e acabou formando lagos, esses lagos são chamados lagos vulcânicos. No nosso caso, os lagos são tectônicos, certo? Presta bem atenção nisso. Os lagos são tectônicos ou de pequenas depressões em alguns lugares. Quem já viajou aí para aquelas lagoas ali do Rio Grande do Norte, você consegue entender isso. Você tem um rebaixamento no terreno onde ocorreu o acúmulo de água. Algumas daquelas lagoas não são abastecidas por rios, né, do Rio Grande do Norte. São lagoas abastecidas por água, com água da chuva, e algumas delas possuem nascentes, certo? A maioria delas, poucas delas recebem água de rios, água de chuva e água de nascente, ok? Indo lá, vocês podem conversar com a galera lá daqueles bares ali, que os caras sabem muito sobre a questão daquelas lagoas ali, ok? Aí agora, seguindo adiante, certo? A gente entra naquela parte que eu disse que vai ser muito mais de observação de vocês, ok? Vocês têm que fazer sozinhos aí, gente, em casa, com o livro, tá? E qualquer dúvida, vai no WhatsApp, chama a Monga, que a Monga tenta resolver. Mas é muito mapa agora, muita observação. Então, agora vai ser a divisão do Brasil em bacias hidrográficas. Aí vamos lá, né? O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica, gente, é uma região, né, que tem a influência de um rio principal e dos seus afluentes. É uma área drenada, certo, por um rio principal e seus afluentes. Agora há pouco nós falamos da bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Você tem ali um conjunto muito grande de rios, certo? Afluentes, rios subafluentes e o rio principal, que nesse caso é o Amazonas. Geralmente, essa área chamada de bacia hidrográfica recebe o nome do rio principal, né? Aqui nós temos, por exemplo, a bacia do Rio Amazonas, né? Que é a bacia amazônica. Nós temos a bacia do Tocantins, Araguaia. Tudo está nesse primeiro mapa aí, certo? Ou seja, dos rios Tocantins e Rio Araguaia, do Rio Parnaíba, do Rio São Francisco, Uruguai, Paraná, Paraguai, geralmente tendo como nome o rio principal. Mas também as bacias hidrográficas, elas podem receber o nome a partir do seu posicionamento. Nós temos, por exemplo, a bacia do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste, certo? Bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Então, são 12 bacias hidrográficas, certo? Que estão presentes no território brasileiro. Essas bacias podem ter, certo, dentro desse seu espaço, o que nós chamamos de subbacias. Seria uma área mais delimitada, com a influência de outro rio que não seja o rio principal, certo? Mas que ainda recebe determinada influência daquelas regiões, ok? E ainda pode-se ter uma classificação menor. Por exemplo, nós temos uma classificação das bacias hidrográficas da Paraíba, certo? E aí você vai para o mesmo conceito, é uma área banhada por um rio principal e os seus afluentes e seus subafluentes, ok? Essa caneca bonita do Estocolmo. Opa, aí, gente. Meu amigo. Primeira. Aqui o nome de Monga, da esposa aqui, né? Tal, beleza. Foi presente que eu ganhei, velho. 1º de maio. Então, pronto, gente. A partir daí, ó, o que é que começa? A gente começa, por exemplo, a ter cada bacia dessa, certo? Um pequeno texto e um pequeno mapa mostrando o tamanho delas em quilômetros quadrados, mostrando o tamanho dos rios, mostrando o nome do rio principal, claro, e dos os principais afluentes. E aí a gente passa
por tudo isso. Aí, nesse caso, como eu falei, certo, são meus bebezinhos que vão discutir. Aí o que ler e estudar. Aí o que é que acontece? Professor, e se isso aí cair em prova? Isso não cai em prova não, velho. É difícil demais. Pode cair a importância delas, alguma coisa sobre a Amazônia, que é a principal, mas nem o Enem, nem nas provas a gente vai estar perguntando o nome de rio a vocês, tamanho de rio. Não se preocupa com isso, não. Faz a leitura que é para você ter ideia de quais são os maiores, quais são os menores, tá entendendo? Mas perguntar essa parada, a gente não vai acabar, não. Ok? Ô, Timão, Raniera aí é garantida aí, rapaz. Então, o que é que acontece? Professor, e se lá na plataforma do SAI, naquelas 4 questões que a gente faz, que o senhor vai marcar depois, aparecer essa parada? Aí, velho, é o seguinte, eu aconselho, certo? Meus bebezinhos aí do primeiro ano, de quando for trabalhar